Oi, pessoal, nós estamos aqui com o seu Edson Lufac, 74 anos, dia 21 de agosto ele fez, tá bem, hein, seu Edson? Graças a Deus. Tá, ainda bem. Solteiro, artista plástico. O que é o Lufac, seu Edson? Lufac é que eu dava aula em São Paulo, na TV Gazeta. Aula do quê? Dava aula, eu peguei um espaço lá, que o programa chamava Clarice Amaral. Ah, eu lembro dela. Igual Ana Maria Braga. Lembro. E tinha lá, eles foram me entrevistar lá na Praça República, que eu exponho na Praça República, e eu quase não falo muito, entendeu? O camarada falou, cara, você fala para burro. Quer um pedacinho no programa? Eu falei, fazer o quê? Eu falei, você leva quem você quiser. Então eu levava meus amigos da Praça República. Era o podcast de antigamente. Isso. Nos 10 minutos que eu tinha no programa dela. O programa dela mas era bate-papo, não era aula Era bate-papo, não. Era bate... E o cara levava pintura. Os caras... Eu apresentava essa turma lá. E daí que foi... Então ficou Edson Castro. Meu nome é Edson Luiz Fagundes de Castro. Daí colocou Edson Castro, só começou a aparecer um monte de gente que morava em São Paulo e também chamava Edson Castro. Nós fomos ver, tinha 37 Edson Castro. O senhor é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí, caipira daqui da cidade mesmo. Daí quando chegou, eu falei assim, precisa mudar esse nome porque está dando confusão. Daí eu coloquei o Lu de Luiz, o Fá de Fagundes e o C de Castro. Então deu Edson. Mas tem dois lá aqui, Lufac. Lufac, porque tinha uma numeróloga lá que falou, Edson, para dar certo esse nome, ser um nome bom, tem que ter um mais um A, um mais um U. Mas se eu fosse fazer Lufac, não ia ficar legal. Então ficou Lufac. É Lufac, eu vou Lufac, resumir. Ficou bom. Vida acadêmica, estudou? Colégio de padre, de freira? Estudei no colégio aqui das freiras aqui de Jundiaí, no Francisco Teles. Ah, no Francisco Teles? Desde 4 anos de idade. E depois foi Divino Salvador. A minha sorte foi que eu católico, querendo ser escultor. A cidade não tinha museu. Qual o melhor museu que tem na cidade? A Igreja Católica. E se eu fosse em qualquer outra igreja, não tinha imagem. E eu olhava aquelas imagens da igreja e não via como imagem de santo, via como coisa para mim copiar. E eu comecei fazendo santo. E hoje professa que religião? Está mais ligada ao espiritismo, ao catolicismo? Eu acho que mais o espiritismo. O senhor não acha que tem... Eu sou espírita, umbandista. O senhor não acha que tem muito fator espiritual numa escultura? Tem. Não é? Vem da onde a ideia? O senhor já fez curso de escultura? Não, nunca na vida. Eu tive uma aula de escultura. O que o senhor acha que é? Eu faço escultura desde 7 anos de idade, né? Mas já falaram isso aí para mim lá em São Paulo, na Praça República. Não foi uma vez que eu escutei. Falou, essa boa coisa que você está trazendo para cá, porque tem umas outras esculturas bem diferentes. Falou, é tudo de lá para cá. De lá para cá. E você está sendo teleguiado, entendeu? O senhor acredita nisso? Acredito. Tem coisa que eu começo a fazer, eu nem sei o que vai sair. Sai do ar, não? Sai. Às vezes eu rezo o Pai Nosso. Sim. Entendeu? Para pegar uma ideia? Vem ideia. Para pegar ideia. Se a cabeça está vazia, eu rezo um Pai Nosso e aí começa a vir à noite, quando eu deito, eu rezo sempre à noite. Quando eu deito, começa a vir as ideias, chegam de manhã cedo, o quadro já está pronto na cabeça. Daí aí só mãos à obra. Mãos à obra, trabalhar. O senhor começou com 7 anos fazendo o quê? Fazendo escultura em lápis. Na cabeça do lápis eu fazia escultura pequena. Aqueles lápis mesmo? É, lápis. O que o senhor fez? Fazia um monte de carinha. E na escola todo mundo queria, então a molecada dava... por isso que eu ia mal na escola. A molecada dava... Eu tinha 4, 5 lápis na minha carteira, lá a freira dando aula, o padre dando aula, e eu fazendo as carinhas que dava pro moleque, fazia outra. No fim, toda a classe tinha todos os lápis com as carinhas que eu fazia. Guardou algum dessa época? Não. Oxe. Eu tenho escultura lá em casa que foi feito de caibro. Eu era muito moleque. Daí eu devia ter uns 11 anos de idade. Com 11 anos eu fiz e guardei, Era pequenininho. Onde é seu ateliê? Vamos divulgar. Ateliê fica aqui na Travessa da Rangel. É Rua Doutor Almeida. Conheço. 354. Rua Doutor Almeida 354. Visitem. A gente tem que incentivar os artistas locais, né? A gente dá tanto valor para pessoas de outros lugares. A gente tem o senhor aqui. Quem falou do senhor foi o Jefferson Trivelato, meu amigo. O senhor falou que está em frente do Dr. Alex Estevô também. Do lado do Alex. Nós vamos lá fazer um merchandising. O Alex falou para ir lá.
Falou, traz ele aqui que vamos tomar um café e eu vou mostrar para ele um monte de coisa aqui sua. E deixa eu ver, eu tô aqui há 33 anos e eu não o conhecia. E aí o Jefferson mandou algumas coisas ao senhor, nós entramos para ver na internet, tem obras maravilhosas. Guilherme, presta a escultura aqui que... Não tem problema, não, pode vir. Essa escultura que eu ganhei, não é para puxar o saco, não, é muito linda, adoro São Francisco de Assis. A oração de São Francisco, acho que é a coisa mais completa que tem, né? Onde houver dúvida, que eu leve o perdão, onde houver ofensa, que eu leve a união, onde houver guerra, que eu leve a paz. Obrigado, muito lindo. É lindo. É de coração, tudo. Não, pelo menos você tem uma recordação meu. Não vai falar o resto, hein? Tá. O resto tá proibido, gente. Tá legal. Deixa eu deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui. Vamos fazer o merchan. E aí, 7 anos... Daí, minha mãe não queria. Minha mãe queria que fosse médico. Ela sabia? Ela ficou apavorada. Por quê? Não, porque aconteceu algumas coisas quando eu era moleque que era uma família normal. Minha mãe era contadora formada, trabalhava na Paulista. Meu pai trabalhava no posto fiscal aqui. Ele veio de São Paulo, ele trabalhava em São Paulo na coletoria e veio para Jundiaí aqui na... Coletoria antiga, hein? É velho. É bem velho. É. Aí veio para cá? Coletoria veio de coleta, né? Daí ele veio para cá, ele nasceu aqui. A família é muito velha de Jundiaí, a segunda família mais velha de Jundiaí, só perde para os Pupo. Pupo está na história de Jundiaí com a família mais velha. Daí ele conheceu, ele passava na rua com namorada e tinha uma menininha pulando corda, amarrava a corda no portão, enquanto... E outra girava. Girava, ela estava pulando. Ele vinha, parava, fazia elas parar para ele passar. A história é boa. Passou um tempo, ele foi fazer aeronáutica em São Paulo. Daí ele fez aeronáutica em São Paulo, veio para... Não tinha o campo de aviação aqui. A turma dele que fez esse campo de aviação. Era tudo mato lá, né? Era tudo mato. Ele foi pedir lá pro amigo dele, que era... Esqueci o nome. E eles deram aquele campo. Falou, Floriano, você vê aí, serve isso daí e manda pau. E daí meu pai pediu o avião para o McNamara dos Estados Unidos, eles mandaram um aviãozinho, daí pediu um outro avião, mandaram outro, tudo avião para eles treinarem. Daí eles faziam um voo na cidade de... turístico. E comprava 30 cruzeiros cada um. Na época era cruzeiro. Bom, daí meu pai... Um dia veio fazer desfile de aeronáutica aqui em Jundiaí, estava no Jardim das Rosas, daí um amigo dele pegou e falou, olha, tem uma moça olhando para cá. Eu perguntei se é para mim, ela falou que não, deve ser com você. Daí meu pai olhou para aquela moça, sou eu, ela pegou, Daí ele falou, dá um tempo aqui, na hora que terminar a gente conversa. Ele fez o desfile quando voltou. Ligeirinho, hein? Era sua mãe? Quando ele voltou, ela foi conversar com ele, eles foram conversar, tal, posso levar você à sua casa? Falou, pode. Na hora que chegou, ele falou, ela era aquela menininha que amarrava a corda no portão e batia. Que ele fazia parar? Que ele fazia parar. Daí ela já tinha 18 anos de idade. Ela casou com 26 e ele com 34. Quantos filhos? Você tem irmão? Tem uma irmã só. Aqui em Jundiaí? Aqui em Jundiaí. E o senhor falou que era uma família não tradicional. Por quê? Por causa da idade? Por que eles não queriam o lado artístico? Porque, minha mãe não queria. Meus primos... Por que ela não queria? Porque era coisa de vagabundo. Entendeu? Então, é o que se pensa até hoje, né? É o que se pensa. Coisa de vagabundo. E minha mãe tinha minha mãe católica absurda. A igreja São Bento fica a 2 quarteirões da minha casa, entendeu? Então eu ia na missa toda semana, durante a semana ia 2, 3 vezes. Daí a vizinha, e eu tinha uma coisa meio gozada. A pessoa ia dar a mão para mim, passa na cabeça o que vai acontecer com a pessoa, desde menino. Daí eu peguei e falei, olha, vai acontecer uma coisa com você. Minha mãe sempre achava isso aí ruim. Daí mudou uma vizinha na frente da minha casa que era espírita. Daí ela foi chamar minha mãe e falou, dona Zilza, eu falo com a senhora, eu sei que a senhora é católica, mas esse moleque é médium. Leva ele no centro espírita, porque senão você vai começar a atrapalhar a vida dele.
se ele não for desenvolver. Minha mãe ficou apavorada, entendeu? Daí levou eu no centro espírita ali da Fraternidade. A Fraternidade é antiga aqui, né? Eu trabalhei lá. Nossa Senhora. 10 anos lá. É bem antiga. Bem antigo. É a mais antiga, eu acho que é ela. É lá, é ele. Ela. Daí, na hora que eu entrei, moleque, 8, 9 anos de idade, devia ter. Dali o mentor de lá, que estava incorporado, acho. Oi, você que está aqui, ou que não queria vir. Não queria vir. Sem falar nada. Sem eu abrir a boca. Nem conhecia. Eu era um menino. Porque desde os 7 anos de idade eu queria morrer. Desde os 9 anos eu estava em psiquiatra em São Paulo porque eu queria morrer. Eu não queria ter vindo para cá. Eu tinha saudades de onde eu tinha vindo. Então, como que ele conhecia ou que não queria vir? Ele falou minha vida numa frase. Daí eu peguei, tudo jóia, minha mãe ficou apavorada, né? Mas eu só fui essa vez aí, eu fui nesse centro espírita. Depois foi quando Mas desenvolveu ou não? Não, eu era muito moleque, minha mãe era apavorada com isso. E daí, na hora que eu comecei a fazer escultura, daí deu um baita rolo na minha casa, né? Porque todos os meus primos é médico, tem 2, 3 primos meus médicos, tem a minha turma inteira do Divino Salvador. É tudo médico, uma boa parte. E daí, quando chegou, minha mãe ficou apavorada. Quando eu saí do quartel, o capitão do quartel, Benevides. O coronel Benevides. Conheceu? Oxe. Meu capitão. Foi seu capitão. Eu cheguei aqui, ele era coronel. Lamardo. Nossa Senhora. Conheceu o Lamardo? Não. Benevides a gente tem amizade, tinha, né? Que ele faleceu. Tem amizade. Eu não sabia. Faleceu. Ficou muito doentinho, adoro ele. O Benevides era catatal. Era. O pai dele era general. O pai dele era general. Daí o Benevides, no último dia de quartel, sobe, a gente você saía Você viu, do era o GO na época? GO. Você dava baixa, mas você ficava 5 anos ainda, porque se precisava se chamar, você tinha que correr para lá, né? Era uma época complicada, né? Em 1960. 60. Um pouquinho antes da ditadura, né? Já estava começando. Era o regime militar. Sim. Daí, quando chegou na... Mas fizeram acho bem... que você serviu em 65, não foi, não? Não, eu nasci em 49. 49, com 18... Foi com 18, pois é. Vamos colocar 50 com 18, 68. Um pouquinho antes de 69, né? Dali... já estava na área, né? 64 começou, né? Gostou de servir o exército? Foi a melhor coisa que meu pai que falou para mim servir. Meu pai falou, olha, ou vai servir quartel, ou vai estudar. Porque eu não... Queria que fosse médico. Ou vai trabalhar. Eu falei, se não for, falou, rua. Aí eu falei, vou pro quartel. Ele falou, você vai pro... Meu pai serviu o quartel, serviu também... Então não é que o senhor gostava do quartel, o senhor não gostava de trabalhar, né? O meu pai fez aeronáutica em São Paulo, então ele serviu o quartel também. Não era quartel, mas era aeronáutica. Daí quando chegou eu fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Entendeu? E dá dinheiro ser artista? Olha, eu já morei para fora daqui, né? Em diversos... O senhor foi para Portugal, né? Morei em Espanha, Madrid. Espanha também? Morei em Madrid um tempo. Quanto tempo? Morei em Madrid uns 8 meses. Como é que foi parar lá? Eu fui para lá para fazer exposição. Tá. E daí eu fiz exposição. Quando você é artista plástico, você não tem patrão. Eu não sou casado. Se eu fosse casado, não tinha como, eu tinha que levar a família. Sim. Então, eu saía pelo mundo. E você vai pintando. Eu pintava na rua. A pintura também, não é só escultura? Não. Tem pintura. O senhor tem quadros lá? Tem muito. Tem 200 e poucos quadros, porque eu tirei das galerias. Eu estava pedindo R$1.000 de um quadro na galeria. Eles estão vendendo por 10. 6 mil. Daí não vendia o quadro. Daí eu falei, quer saber uma coisa? Agora eu vou fazer uma loja virtual e vou mandar pau. Tá indo bem? Tá indo bem? Não vai fazer agora a loja virtual. Bom. Vamos ver o que vai dar. Precisa, né? Tem que fazer. O Inos vai fazer um ateliê agora, né? O Inos Corradim. O Inos foi o primeiro cara que meu pai me levou. Meu pai era amigo do pai do Inos. E o Inos foi... O Inos é top também, né? Ele sempre me ajudou. Foi a galeria que ele mandou eu lá em São Paulo que
que cobrou um preço meio... Exorbitante. De 1.000 foi para 6.000. Mas o Índio sempre foi muito amigo. Eu tive amizade e o Índio está com 90 anos. Mas tá bem, viu? Tá. Eu vou mandar o convite dele pro senhor, se o senhor não recebeu, nós vamos lá. Adoro ele. Ele é um cara, eu tenho várias gravuras dele em casa que ele me deu, tá nas paredes de casa. Eu também tenho lá em casa, eu tenho um monte de coisas do Índio lá que ele... E a gente fica Mas era muito amigo. A gente fica valorizando tanto artista de fora, aqui de Jundiaí. Eu vou me penitenciar, não conhecia o senhor. Se tu tivesse falado, e por isso que a gente quer divulgar o senhor. Não para o senhor ganhar dinheiro, nada, é para saber que tem aqui o seu Edson Lufac, que faz esculturas, faz quadros, né? Porque parece que não temos ninguém aqui, né? Não tem. Jundiaí tem... Eu queria fazer... Eu fui pedir se podia fazer uma feira lá na FEPASA, que é onde eu poupa tempo agora. Sim. Tá? Olha o espaço que tem lá. É lá o espaço da cultura, né? Não deixaram? Eu tive vontade de dar risada. Não sei quem fez essa lei, mas o cara que fez essa lei é um lixo. Por quê? Espero que não tenha sido eu, né? Não, porque eu falei, não, rapidinho. feira, uma boa ideia, ótima ideia. Aqui tem um espaço bom, coberto, patatum. Eu falei, pelo menos aqui em Jundiaí tem um monte de artesão. Eu também sou, eu faço... Eu sou artesão. Sim. O melhor é chamado bom ar, né? Artesão é bom ar. Chique, hein? É, para não ficar... Vem até o cheirinho. Isso, tá bom. Quando chega na virada, eu falei, pelo menos vai ter onde a turma vender. Falei, o quê? Falei, vai ter onde todo mundo poder vender. Faz uma... Não pode vender. Falei, por que não pode vender? Eles não aceitam nada que é... Por que não pode vender? Porque tem uma lei aqui que o espaço que a prefeitura te cede, você não pode ganhar dinheiro em cima. Então, tira essa lei de merda, entendeu? E como é que faz, então, no Parque da Uva ali, que está tendo exposição? Até pouco tempo, até umas 3, 4 semanas atrás, tinha uma feirinha lá que eu fui, vendendo comida, vendendo tudo lá. Agora tem acabou a artesanato feira. também. Por que não pode vender? Não sei. A gente não tem Falaram feira. que é lei. A gente não tem feira de artesanato aqui, né? Não. Olha a cidade, o tamanho que é. Nós demos o nome de uma praça pro filho da Penha. Conhece a Penha? Camunhas. Conheço O filho dela faleceu, nós demos uma praça e a gente tem a intenção lá de fazer a feira de artesanato, que nem lá onde o senhor falou que trabalhou. Lá na, como é que chamava lá? Praça República. Na Praça da República. Era muito boa. Vamos ver se a gente incentiva isso daí. Era muito boa. Aqui em Jundiaí tem um monte de artesão. Não vão, periga até não deixar vender também. Não sei, Porque não, o espaço não. Você veja só, eu expus na Praça da República, o centro de São Paulo, tá? A prefeitura te dava um Cantinho? Não, era 4 crachá? metros. Crachá. Ela te dava o crachá para você trabalhar lá, nunca cobrou nada. A associação cobrava de nós, a Associação dos Artistas Plásticos da Praça da República, cobrava R$60 por mês para poder varrer o chão, deixar tudo limpinho para quando a gente chegar lá montar a nossa barraca. É justo, né? Certo? Aqui em Jundiaí não pode. Depois eu fui expor na Benedito Calixto. Sim, lá no Pinheiros, ali. Pinheiros. É o lugar mais rico de São Paulo. Davam o crachá para vocês e não cobravam nada. Então, você sabe que você fala, nossa, aqui em Jundiaí, o que tem de mais? Não tem nem como comparar com São Paulo. Mas aqui você tem, é regional, você tem Itatiba, você tem Vinhedo, você tem Itupeva, tá tudo nessa volta que tem artesão para tudo quanto é lugar. Se fizer uma feira, vai ser uma tremenda boa feira. Vamos dar uma olhadinha nisso depois, fora do ar a gente conversa, tá, para a gente instigar isso daí, porque essa praça eu quero que seja, até prometi para Penha, o filho dela é artista plástico também, nós demos esse nome para ele, e é uma praça muito bonita que talvez dê para a gente agregar, para ter uma feira de artesanato. A gente sai daqui, vai para Campinas comprar, sai daqui, vai para São Paulo comprar, acho um absurdo, gente. E não incentiva o artista local, né? Tem um outro lá na praça, lá na Benedito Calixto, que era muito bom, tinha barraca só de crochê, de mulherada que fazia crochê, reunia 2, 3, cara, baita toalha de crochê, linda, baixura, depois tinha outro que fazia tricô, então você tinha tudo, quer dizer que não é uma coisa só para artesão, não. Tinha de tudo. São artesãos também. Tinha outro que só fazia máscara, que era o cara que era um chileno,
Eu tenho máscara dele lá em casa, lindíssima. Então você tem de tudo. Tipo máscara veneziana? É. Coisa linda que ele tem, o Pablo faz. Nunca mais eu vi. E aí o senhor estava falando, só cortando um pouquinho, o senhor foi para Espanha e Portugal e Estados Unidos. Na Portugal foi bom. Portugal eu fiquei em Lisboa, né? Lisboa... Quanto tempo? Deu 1 ano e pouquinho. Antônio Inverno, que era o melhor pintor que tinha lá. Não sei se o Antônio Inverno está Vivo. Tá vivo ainda. Eu achei gozado que eu fui na casa do Antônio Inverno e mora numa quinta lá, do outro lado do Rio Tejo, né? Lá nos Capuchos. E então... Frades. É? Frade Capuchinho? É, tem um... Tem um Capuchos, é porque tem um seminário Capucho. Não sei se... Não é seminário, dão outro nome. Sei, é onde eles se reúnem. Se reúne os capuchinhos lá. Então o lugar era muito bonito. E estava cheio na cerca, cheio de maracujá. Quando eu vi maracujá, é maracujá maduro e ninguém pega. Daí eu fui lá e tirei maracujá, tirei uns 10 maracujá, cheguei lá para fazer suco. O que tu vais fazer? Falei, fazer suco. Isso é veneno, é perigoso. Eles não sabiam o que era... Eu sabia que era fruta. Maracujá. A melhor coisa que tem que fazer é você mudar de país. E você vai conhecer, cara, você vai aprender primeiro sobre o Brasil, né? E outra coisa, as frutas que tem lá não tem aqui. E no Brasil, onde o senhor foi expor? Eu expus no Rio, São expus Paulo. em Minas, morei um tempo em Ouro Preto, Bom. e lá foi bom para chuchu. Melhor comida que tem, só estou no Ouro Preto, procura Zé Bão. Eu fui delegado em Minas. Comida boa para chuchu, né? Nossa. Melhor comida do Brasil é Minas. Tutua mineira, pelo amor de Puta, Deus. muito bom. Eu expus em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, um baita lugar que eu não... Bonito lá, né? Lindo, lindo, lindo. O lugar de gente mais bonito que já vi na minha vida. Só dá alemão e italiano. É uma turma muito boa. Eu expus num monte de lugar. Eu já fui... Às vezes, quando eu não ia, eu mandava. A turma... Mandava obra? Mandava obra. Eles levavam para mim. E aí o senhor foi Espanha, Portugal e Estados Unidos. O senhor morou em Boca Raton. Morei em Boca Raton. Chique, hein? O lugar era muito bom. Tinha uma... É lugar de artista lá? Mas quem me ajudou lá foi a Igreja Batista. Quando você for para os Estados Unidos, eu estava morando num camping. O camping lá não é o camping daqui, tá? Eles têm a barraca já montada, era um trailer, não era uma barraca. Eu pagava $100 por mês. E eu morava nessa... E tem uma piscina de 50 metros por 25. Tem uma baita academia de tudo. Tem campo de futebol, tem clube, tudo. Né? É um clube. O camping americano é um clube. E daí a Igreja Batista, a mulher me viu lá e falou, o que você está fazendo aqui? Era uma capixaba. No camping ou viu as suas obras? No camping. Daí pegou e falou assim para mim... Capixaba lá? Tem um monte de capixaba. Lá em Boca Raton... Boca Raton é um espaço de artistas ali, não é não? Tem bastante. Tem um monte. Romero Brito, tem uma turma inteira lá. O Romero Brito tá lá? Tem um prédio inteiro que é dele. Ele virou estrela, né? Um prédio negro lá, grandão, que é dele. E aí a capixaba viu o senhor? Daí pegou e falou, por que você tá triste? Eu falei, porque não tá difícil, tá um pouco difícil para vender. Eu fui para lá quando fizeram aquele atentado. Derrubaram as 2 torres lá. Então acabou. 2011, não tinha ninguém. 2011, não lembro. Foi 11 de setembro. De 2011, não tenho certeza, 2009. 2009. Daí... A Igreja Batista, o senhor falou. Daí ela pegou e falou assim para mim, eu posso ir lá você na minha igreja? Porque daí ele vai ver se consegue... Se tem alguém lá que possa te ajudar. Eu falei, tá legal. Ela era batista? Ela era batista. Ela perguntou o que você é. Eu falei, católico. Eu não ia falar que era espírito, senão eles colocam para fora, né? Falar pro... É o preconceito, né? Eles têm. Então eu falei, para católico já é meio assim, para... Bom, quando chega na virada, ela pegou e me levou. Na igreja tinha um pastorzinho, igreja católica batista brasileira, sim, do Rio Grande do Sul. Então tinha um pastor pequenininho, loirinho, com a esposa dele, mais 4 filhinhos. Daí, bem na porta, os batistas recebem todo mundo que não vai entrar dentro da igreja, uma igreja bem grande. Cumprimenta todo mundo.
Daí olhou, você é novo aqui? Falei, sou. Daí ele falou, tá legal, Edson, pode entrar, você fica ali lá na frente. Aí quando chegou, foi começar o culto, ele pegou e falou, aqui temos 4 pessoas novas, tal. O Edson, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estava fazendo exposição em Miami e agora eu tô procurando um lugar para fazer exposição. Ele falou, alguém mexe com escultura e pintura? Daí um alemãozão lá no fundo falou, o meu filho mexe, trabalha... Brasileiro? Brasileiro, tudo brasileiro. A igreja inteirinha só tinha brasileiro. Aí, quando terminou aquilo lá, eu fui lá, levei um folder que eu tinha, né, que é uma fotografia daquilo que eu faço. Quando chegou segunda-feira, 9 horas da manhã, telefonam para mim falando inglês. Daí eu não falo inglês, não speak English, speak português. Daí já veio uma mulher falando português comigo e falou, olha, aonde você está morando? Eu falei, estou morando em Boca Raton e tal. Dei um endereço. Ela foi para lá, deu 15 minutos, e já chegou uma caminhonete bem grande. Ele pegou todas as esculturas, as pinturas que eu tinha, colocou dentro da caminhonete e guardava levou... no camping mesmo? É. Daí levou tudo embora para uma galeria, que eu não estou sabendo que galeria que eu estava. Chama David Morgan Fine Arts. É a segunda maior galeria americana. São 12 mil metros de galeria. Daí colocou tudo aquilo lá na parede. Daqui a pouquinho entra um judeu bem grande, nem olhou para minha cara. Olhou, mas foi olhando. Olhou para minha cara e falou, how much? Daí, quanto é? Falei, qual? Tudo. Eu fui fazer essa entrevista, era umas 10 horas, 11 horas, eu tinha vendido a exposição inteirinha. Tudo para ele? Tudo para ele, daí ele foi lá e falou, olha, ele falava e tinha uma tradutora que era uma brasileira que trabalhava lá. Falou, você tem aqui 100 metros quadrados, você vai trabalhar para mim, o que você fizer eu compro. Porque o que você faz, ninguém faz no mundo inteiro. Se eu ver seu quadro na China, ele revendia. Se eu vejo o seu quadro na China, eu sei que é seu, porque você tem um estilo que só você tem. Ninguém tem, não lembra ninguém. E eu fiquei lá 9 meses, 10 meses, fiquei uma coisa por aí. Trabalhando e vendendo para ele, não trabalhando para ele, né? Trabalhando e vendendo para ele. Ficou expondo na galeria ou não? Na galeria. Um monstro. O que eu vi lá, eu nunca vi no mundo inteirinho. Ele tinha as melhores coisas do mundo inteiro. Tinha pintores chineses absurdo. Esquece que o chinês faz. É que a gente nem sabe o que eles fazem de arte, não, mas uma coisa linda para burro. Tinha japoneses, tinha do mundo inteiro. Russo, pintando. Nos Estados Unidos ainda? Absurdo. Que coisa linda. Foi a maior galeria que eu fui na minha vida. E foi as maiores pinturas que eu vi na minha vida, foi lá. E daí eu peguei, estava com saudade, minha mãe ainda estava viva. Eu falei, deixa eu voltar, né? Daí eu voltei, eu fazia aqui, ia embora para os Estados Unidos e entregava tudo lá, ele comprava tudo. Cada vez que eu ia, ele levava tudo. Ele não queria que tivesse vindo embora, não. Chama David Morgan a galeria, mas o nome dele é Jerry Morgan. Ah, ele era o dono da galeria? Ele dono da galeria. Ah. Ele era o Jerry, mas David Morgan eu acho que deve ser o pai dele. Deve ser, né? Ou alguém, né? A segunda maior galeria americana de arte. E por que não se valoriza o artista plástico? Porque, olha, a minha mãe, o preconceito que minha mãe tinha, que isso aí não vai dar certo. Você vai morrer de fome. Isso aqui ela falava desde que eu era pequeno, entendeu? Quando falando do Benevides, no último dia, eu chamava um por um, ele se despedia e falava, o que você vai fazer agora? Ah, eu vou trabalhar na mecânica do meu pai tem uma funilaria, meu pai tem uma mecânica. Eu trabalhava no escritório, vou trabalhar aquela uma coisa. Quando chegou a minha vez, o Benevides perguntou para mim, o que você vai fazer? Eu falei, artista plástico. Ele falou, o quê? Eu falei, artista plástico. Eu falei, não acredito. Vem um pouquinho. Pega uma cadeira lá. Pegou a cadeira, fica de frente para a turma. Todo mundo ficou em volta. Fala bem alto o que você vai ser. Artista plástico, mais um viado para Jundiaí. Você tinha vergonha de falar, não? Não tinha nada. Eu sabia que era tudo farra, não. O quartel para o Benevides era tudo na base da farra. Figuraça. Ele era espírita, né? Era. Era tudo sarro. Ele casou com uma moça de Jundiaí, né? Casou. Era tudo sarro, meu. Então, você vai levar na base da brincadeira. O quartel foi a melhor coisa que foi feita. E lá você fazia alguma arte, não? Não, no quartel eu era salva-vidas. Eu era salva-vidas. Ah, é? É.
Pô, lá não tem piscina? Tem, lá embaixo. Ah, é? Na Vila Militar. Tá. Ah, lá na vila. Na vila. Daí Mas tudo por causa do Benevides. Ele gostava de mim, então ele falou, você não vai ficar tirando o serviço aí, porque tava aí. Eu vou te colocar uma coisa legal, você sabe nadar pra cacete. A vida inteira eu Virou peixe, né? do Clube Jundiaense, desde 6 anos de idade eu nadava. Daí eu montei uma equipe de natação no clube, com 20 e poucos anos de idade, depois montei a equipe de polo, que está até hoje aí no clube. É forte, hein? É forte a equipe. Então eu montei um monte de... Eu nadava pra cacete mesmo. O que eu gostava de fazer era nadar. Eu sou São Paulino, mas péssimo para jogar futebol. Meu negócio era nadar. E daí o que ele fez? Foi lá e colocou eu para ensinar a turma a nadar. Então eu ensinava soldado a nadar, alguns que ele mandava, e ensinava a molecada, filha do coronel, filho do tenente. Tinha uma molecadinha que tudo ia aprender a nadar comigo. Mas saí tudo por causa do Benevides, que gostava de mim. Faria tudo de novo ou não? Faria. Faria? Eu não tenho... Tá feliz? Falar para você, dentro de mim, eu vim para a Terra para fazer isso daí. Deus manda artista para a Terra para deixar a Terra mais bonita. Entendeu? Porque a maioria que eu conheço faz cada coisa absurda. Pelo menos eu conheci. É que nem a gente falou, eu acho isso daí um dom. Você não aprendeu nada, não sabe nada, de repente sai um quadro dessa... Não é para puxar teu saco, mas eu acho que vem alguma coisa lá de cima, uma intuição, né? Não é possível. Se eu rezo e vem as ideias, né? E se não se não implementa as ideias, não dá problema, não? Não. Fala, deixar de fazer. Falei para você fazer, você não fez. Não. Fala, calma, você está na fila. Tem hora que dá tem hora que dá vazio, né? Então é na hora que eu rezo. Às vezes, daí vem. Então, não pode falar, olha, eu queria que você fizesse isso daqui, que você fizesse uma cópia, não consigo fazer cópia de nada. Nada, não tem que ser como sua mesmo. Tem que ser minha. Você falou que na igreja ficava olhando as imagens. E dava fazia do seu jeito. E daí o padre vai falar para minha mãe, olha, só se prepara porque o Edson vai ser padre. Minha mãe, por quê? O senhor tem cara de padre mesmo. Porque quando termina a missa, ele vai falar com os santos, porque eu subia no altar para ficar mexendo no pé, na roupa, para chegar na minha casa e tentar entalhar, fazer alguma coisa por aí. E saía igual ou não? Não, nunca saía igual. Eu pegava aquilo ali como princípio e criava uma coisa minha, entendeu? O senhor falou do centro do seu Walter. Foi boa essa época? Essa época foi boa também? Foi ótimo. Foi ótimo. Você ajudava muita gente? Você ajuda muita gente lá ainda, né? Isso. Eu nunca mais fui. Mas te preenche o coração, você está ajudando gente lá. Eu vi coisa lá absurda, porque tinha uma sala que era uma sala do descarrego, né? Então tirava fundo, aqui, né? No fundo, e jogava lá. Porque lá não era só espírita, né? Lá tinha um pouco de umbanda, candomblé, só coisa do bem, mas tinha uma variação, pronto-socorro. Era um pronto-socorro. Ali eu vi coisas de gente chegar bem e sair dali de coração aberto, bem tranquilo. Eu trabalho também, né? Eu sou médium passista. E é uma obrigação que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver. Dever. Oi? Dever. É um dever. Se foi dado esse dom... É um mistério. Esse dom tem que ser usado. Tem que ser usado. Muito será cobrado daqui muito foi dado. Também se diz na Bíblia, né? Você sabe que eu acho que boa parte daqui dos meus passes está nos meus entalhes. Está sendo como se fosse uma coisa materializada, um passe. A pessoa que não está levando para casa está levando uma parte minha. Entendeu? E aquilo cria, né? Toda uma egrégora, né? Toda uma... Depois você vai no meu ateliê e você vê o que tem lá. Tá chegando a hora, a gente tem um tempo limitado. Vou ser bem sincero, não te conhecia, é um absurdo eu não te conhecer aqui, é um absurdo a gente não ter um local apropriado para os artesãos, às vezes tem lá no Parque da Cidade. O pessoal da cultura aqui, ele é muito aberto hoje em dia. Eu vou pôr você em contato com eles, que a gente precisa ter, né? Que nem essa praça que a gente vai inaugurar, já deu o nome, vai inaugurar, para ver se tem um pouquinho do que tinha em São Paulo para vocês. Não é o ganha-pão, né? Eu acho que hoje em dia não é só o ganha-pão. Vai expor. É exposição, é mostrar, é conversar, é viver, né? Entendeu? É dar alegria para os outros. O Alex falou para mim, mesmo que você não coloque preço nas peças, coloca lá, se houver interesse, ligar para tal. Isso. Falou, pelo menos se não pode vender na praça, o cara gostou, liga para você. Entendeu? Mas a gente vai rever essa lei. Se Deus quiser. Eu acho que alguma coisa está errada. Ainda bem que não é minha, né? Eu sou vereador. Então, podia ver isso aí para a gente. Se houver isso daí,
Por isso que eu falei para você, uma tremenda... se for uma lei idiota. Por que o cara vai fazer isso daí? Vamos rever, vamos conversar com o pessoal da cultura, cabeça muito aberta, o Marcelo Peroni, que é o gestor. Eu vou te apresentar, a gente vai rever isso daí, porque é uma forma não só de oferir vantagem, mas é uma forma de você expor, de mostrar Jundiaí para o resto do mundo. Você foi expor num monte de lugar, em praça pública, que a praça é um local do município, e aqui não pode. Então vamos conversar. O Luiz Fernando tem a cabeça aberta também. Não, o Luiz Fernando é ótimo. Também, eu expunha para fora e entalhava em praça pública, né? Porque também 20 e poucos anos de idade. Eu entalhando, já está vendida essa peça? Eu falei, não. Demora muito fazer? Eu falei, não, daqui 1h30, 2 horas está pronto. Eu falei, tá bom. Se você vê o entalhando, você não vai acreditar, porque é muito rápido. De vez em quando você faz isso na mão, entendeu? Você sai do ar, não? Sai. Mas essa aqui foi burrice mesmo, por isso que eu me cortei. Uma idiotice minha. Você tem que prender a madeira na prancha para poder entalhar, nunca segurar e querer dar o retoque, que o retoque foi na minha mão. Mas não aprendeu ainda? Putz, 74 anos de idade. Agora eu estou esquecendo do que eu aprendi. Entendeu? Você aprende a vida inteira, depois começa a esquecer conforme a idade. Eu queria te agradecer, Edson. Prazer mesmo te ter aqui. Aqui esse programa é o tipo de que a gente quer expor as pessoas para que a cidade conheça e para que a cidade incentive as pessoas, né? Principalmente o artesão, um pequeno empreendedor. Eu acho que vocês têm que ser conhecidos. Eu vou lá, tá combinado, e vamos falar com a cultura também, ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Dá um alô lá comigo, só para poder... você conhecer o que eu faço. Eu tenho teu telefone, vamos ver, vamos encaixar isso daí. E daí o Alex já entra no meio, porque ele falou, putz, trazendo para cá, dá um alô, vem aqui, que daí nós vamos mostrar tudo para ele, vocês vêm tomar um café aqui, a gente faz alguma coisa. E vamos brigar por uma praça onde pode ter exposição de artistas, né? Entendeu? De tudo, de crochê, tricô, de tudo que tiver na cidade que fazem. Vai para lá, para essa praça, vai expor. É bom você ter contato com gente, trocar ideia, ver um monte de coisa, entendeu? Engrandece. Hoje a gente tem o Parimoski, que é o secretário de Finanças, que lida com essa parte também. Vamos conversar com ele, marcar uma reunião, falar com o Luiz Fernando, com o Parimoski, para a gente abrir essa seara para as pessoas que não só vivem disso, mas querem expor seu trabalho e para vocês se conhecerem também. Quantas pessoas você não conhece? Você está com 74, metade da sua vida eu estava aqui e não te conhecia. Se bem que você viajou bastante. Queria te agradecer. Querido, obrigado. Fica com Deus. Amém a nós todos. Que dê tudo legal. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue essa praça. Conversando. Não? Papo Livre com Edson Lufac. Esse é o meu novo mimo que eu ganhei. Vai ter um lugar especial na minha sala. A assinatura dele. Obrigado mesmo. E vamos incentivar os artistas plásticos e você também. Que Deus ilumine. Amém. 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 Se Deus quiser.